Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí todos muitíssimos bem-vindos a mais um encontro aqui online. Vamos esperando o pessoal ficar online. Enquanto o pessoal vai ficando online aí, vou me apresentando aqui para quem vai ver este vídeo depois, né? Meu nome é Renata, falamos da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, Casa do Caminho. A nossa sede física, né? Fica na região do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Nós temos lá atendimento presencial, palestra e passe, terças e quintas às 20 horas, sexta-feira às 14 horas e domingo às 9, às 10 e às 11, tá? E na sexta-feira agora também abrimos um horário extra às 15 horas. Então, sexta-feira estamos atendendo às 14 e às 15, tá? Devido à procura. E solicitamos que quem desejar conhecer a nossa sede física, né, lá de forma presencial, que agende através do número do WhatsApp que está aí na nossa página, por conta de nossa sede ser pequena e não conseguirmos receber muitas pessoas ao mesmo tempo, tá, pessoal? Mas quem quiser ir, entre em contato lá pelo WhatsApp, faça o seu agendamento e é muito gostoso, vale muito a pena conhecer a nossa casa presencial, certo? Lá na nossa casinha presencial temos um bazar que funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, que é através das vendas realizadas neste bazar que mantemos a nossa casa. Então fica o meu convite, tanto para assistirem a palestra, quanto para frequentarem lá, conhecerem o nosso bazar na Casa do Caminho, certo? Vou dar um oizinho aqui porque o pessoal chegou e já dou os recadinhos da nossa própria live. Que hoje eu distraí aqui e passei 2 minutinhos aqui do ficar online, né? Então vamos mais corridinho para a gente começar o estudo às 20h30 certinho. Vamos ver quem já está aqui. A Irã, minha amiga, boa noite, seja bem-vinda. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Deise, minha amiga querida, um beijo pro Felipe, seja bem-vinda. Ildinha, minha amiga, seja bem-vinda. Seu Décio, Rosana, sejam bem-vindos, meus amigos, boa noite. Gustavo, boa noite, meu amigo. Ótimo estudo para nós. Ismeinha, meu amor, minha vida, que eu amo tanto. Seja bem-vinda, Ismeinha. Eric Meire, boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos. Otília, boa noite. Já pedindo as vibrações muito, muito, muito bem. É seu aniversário, Otília? Deixa eu ver aqui que a Otília colocou. Que faz aniversário. Meu filho, Marco, que faz aniversário. Ah, Otília. Muitas felicidades para o seu filho Marco. Parabéns para ele. Que alegria. É sempre bom comemorarmos a vida, né? Eu amo fazer aniversário. Tem gente que não gosta, que fala que tá ficando velho e não gosta de fazer aniversário, né? Eu adoro. Acho que sempre é um motivo maravilhoso para a gente estar comemorando a nossa vida, né? É muito bom. Felicidades para o seu filho, Otília. Pessoal, recadinhos aqui da nossa live, que a Deise colocou o coraçãozinho, então vamos aos recadinhos. O que a gente pede aí? Um joinha na nossa live. Quem sentir no coração que deva compartilhar para a gente levar nossa palavra aí mais longe possível. Pedimos para vocês terem aí uma garrafinha com água. Eu tô com... Essa aqui tá com um pouquinho, mas eu tenho mais aqui. Tem um monte de aguinha aqui. Tenham água aí com vocês, né? Para que a água, no momento da oração, do passe coletivo que a gente vai fazer depois do estudo, os espíritos, né? Nossos amigos espirituais fluidificam a nossa água. Então, para quem tiver doente, separa a água, pode pôr água para os bichinhos de estimação, para todo mundo, tá bom? A água fluidificada ajuda a nos fortalecer. Então, pedimos aí, quem sentir no coração, tem uma aguinha aí separadinha. E também, pessoal, vocês podem ver que muitas pessoas colocam nomes e vibrações. Então, nós temos aí essa vibração coletiva. Podem colocar os nomes, só coloquem se é encarnado ou desencarnado, tá? E também temos a listinha dos animaizinhos de estimação, que também nós vamos vibrar por eles. Renata, não quero colocar o nome aqui em público por motivo X, né? Que a gente não precisa saber. Pega uma folhinha aí do lado,
escrevam os nomes que também vale, tá? Pode sempre usar a mesma folhinha, toda live pra gente fazer as vibrações, tá bom? Eu mesma tenho aqui uma folha enorme com um montão de nome que a gente deixa aqui pertinho, então vale também, certo? Deixa eu dar mais uns oizinhos. Quem chegou aqui? Carlinha, boa noite, Carlinha. Muito bom ter você aqui. Elza, boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga. É isso aí, que a paz de Jesus esteja com todos nós, Eric. Joelma, boa noite, Joelma. Seja bem-vinda. Muito bom. Turma, e outra coisa também da live que a gente pede é comentem bastante, mandam boa noite, mandam o nome para vibração, faça como as meninas, mandem corações, estrelas aí para nós, né? Para quê? Para que o nosso vídeo tenha bastante interação e o Facebook divulgue, sugira para mais pessoas aí o nosso conteúdo, certo? Então, interajam bastante, muito bom. Deixa eu ver o que mais. Pessoal, já vai começar aqui, já vai dar o horário. Quem é a primeira vez que tá entrando, também que eu só tô vendo aqui, pessoalzinho conhecido. Vamos ver. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Marilene, boa noite, Mari. Luzimar, boa noite, bom estudo para nós. Muito bem, muito bom aqui interagir com vocês. A gente se sente assim, né? Mais acolhidinho quando a gente fala um oizinho aqui para vocês, é muito bom. Isso aí. Pessoal, deu aqui 20h30 o horário da gente começar nosso estudo, então convido a todos para uma prece. Então vamos nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de nesse planeta estarmos, de aqui estarmos encarnados. Vamos também elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso maior e melhor exemplo de amor, humildade e perseverança. Vamos agradecendo a Jesus pelo seu evangelho, por todos os seus ensinamentos, por ter estado aqui no planeta Terra ao nosso lado, nos auxiliando. Vamos também elevar o nosso pensamento a Dr. José Maurício, a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, agradecendo o apoio, o incentivo que esses amigos espirituais nos dão. Vamos também cumprimentando e agradecendo os nossos mentores em particular, que tanto nos auxiliam no nosso dia a dia. E assim, envolvidos em muito amor e agradecimento, vamos dar início a mais uma noite de estudos. Que assim seja. Graças a Deus, né, turma? A lição de hoje é bem legal, tá? Então, ó, o livrinho, hoje eu não mostrei ainda, eu vou mostrar o livrinho. É esse livrinho aqui, ó, Pão Nosso, uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito do Emmanuel, que era, né, o seu mentor espiritual. Pela notícia que temos, agora o papel será invertido, né? Parece que Emmanuel já se encontra aqui entre nós encarnados e que o Chico fará a vez de mentor espiritual. Olha que coisa boa, né? E a lição de hoje é a lição 162, chama Manifestações Espirituais. É uma lição que fala sobre mediunidade. Renata do céu, o que é mediunidade? Mediunidade é a capacidade que todos nós temos de conversar, de interagir, de enxergar, de aprender com o plano espiritual, né? Essa comunicação com o plano espiritual, seja ela pela audiência, pela visão, pela. Como é que se diz? Pela intuição. Nossa, demorou para vir a palavra, né? Então vamos lá de novo. Que essa mediunidade seja pela visão, pela audição, pela intuição, pelo sentir. Tem muitas formas, né, de mediunidade, pelo sonho, tem diversas formas de mediunidade. Então, a mediunidade é a comunicação que nós temos com o plano espiritual e ela pode ocorrer de diversas formas. Pela escrita mecânica, pela escrita intuitiva, pela, pela, pela garganta aqui, né? Pela voz, pela audição e muitas formas a mediunidade manifesta em todos nós.
E a lição de hoje vai falar por quê, né? E qual o grau de intensidade dessa mediunidade. Porque tem pessoa, todo mundo tem mediunidade. Né? Isso aí todo mundo tem. Só que tem umas pessoas que veem os espíritos, tem pessoas que ouvem os espíritos, tem pessoa que vê e que ouve, tem pessoa que dá passividade, fala, o espírito deixa o espírito falar através dela, escreve através dela, né? E eu não vejo nada, não escuto nada, ou penso que não vejo nada e que não escuto nada, né? Então a mediunidade é essa comunicação. Então, por que que algumas pessoas, né, que nem eu disse, não vejo nada, não escuto nada, e outras têm todas essas mediunidades? Vamos refletir sobre isso com a lição do Emmanuel na noite de hoje. Essa lição está inspirada, né, como as outras, num trechinho do Evangelho. Está na primeira carta a Coríntios, do Paulo, capítulo 12, versículo 7. Ele fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então a gente já começa a pensar no tipo de mediunidade. Por que que uns têm uma mediunidade tão clara, aflorada e outras tão difícil, né? Por quê? Porque é dado mesmo conforme a utilidade. Vamos ver o que o Emmanuel fala disso. O Emmanuel fala: com a revivência do cristianismo puro nos agrupamentos do espiritismo, com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. Então, a preocupação é a mesma. A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Então, a maioria, né, dos trabalhadores, eles querem já ser médio do dia para a noite, já ter assim uma mediunidade extraordinária, né? E não é bem assim. Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades que dispõe em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. Então, né, muita gente quer ter aquela mediunidade de presciência, de adivinhar o futuro, de ganhar muito dinheiro com a mediunidade. Será que esse é um bom caminho, né? O problema, no entanto, não se resume às aquisições de exterior. Enriqueça o homem a própria iluminação íntima. Intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Ou seja, quando a gente se auto-ilumina, quando a gente faz a nossa reforma íntima, a mediunidade ela vai aflorando, né, devagarinho e amadurecendo, porque o ideal é ter essa mediunidade que amadurecida, que eu não vou usar ela para o mal, que eu vou usar ela para ajudar, que eu não vou me beneficiar dela só para mim, né, ganhar dinheiro, enfim, que eu vou usar essa mediunidade para fazer coisas boas. Esse é o intuito. Então, quanto mais melhor intenção a pessoa tem, melhor é a mediunidade dela. E aí é como se ela tivesse passagem livre aí para o plano espiritual. Isso é tão verdade, pessoal, porque vamos lá, que está pertinho de nós, que a gente pode não ter conhecido pessoalmente, mas muitos aí, enfim, a gente estava tecnicamente perto dele, porque ele era um brasileiro, né? Nós tivemos um médium aqui perto de nós, o Chico Xavier, que era um médium praticamente perfeito, assim, comparado com nós, ele era perfeito, né? Ele tinha todas as mediunidades e era uma pessoa extremamente simples, com muitos poucos recursos materiais, então ele teve de abrir mão de tudo isso para exercer a mediunidade dele com excelência. Tanto que quando ele desencarnou, né, foi aquela luz, foi diretão lá pro céu, né? Diretão lá já tomar um café com Jesus. Então o Chico teve isso. Por quê? Porque ele investiu na própria autoiluminação. Ele não pegou e investiu em bens materiais. E ele poderia, viu, pessoal? Porque olha, o Chico encarnado psicografou quase 500 livros. E depois de desencarnado também, através, somando tudo que ele psicografou encarnado e desencarnado, dão quase 600 obras. Então é muito livro. Só com esses livros ele poderia ter ficado rico.
e ele não fez. Por quê? Porque ele já entendeu essa liçãozinha aqui do Emmanuel, né? Então ele investiu no quê? Na autoiluminação dele. A riqueza dele estava lá do outro lado, lá no plano espiritual, né? Riqueza espiritual. Então, o que ele fala que é verdade, né? Entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. Foi o que aconteceu com o Chico. Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Então, ali, com o mínimo esforço, quer ter uma mediunidade extraordinária e se beneficiar dela. E isso não é certo, pessoal, não é certo. Dai de graça o que recebei de graça, né? Fazer bom uso das riquezas que lhe é colocada aí nas mãos. Inclinam-se aos proveitos, mas não cogitam do esforço. O que é os proveitos? É o pagamento, né? Então, eles querem ali todos os benefícios, mas não quer se esforçar. Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre Glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. Né? Então, no momento que Jesus tem a história, né? Quem não conhece, busquem lá. O momento de Jesus da transfiguração, que é o momento que Jesus sobe lá no monte chamado Tabor, e aí ele encontra, né, com Elias, o profeta. Diz que é um momento muito emocionante. O Pedro ficou lá extasiado, né? Então, nos momentos bons que Jesus estava lá fazendo graça, cura, ensinando, Pedro estava ok. Quando Jesus foi crucificado, Pedro, ó, perna para que te quero, né? Não teve coragem de ficar lá, de ir lá onde Jesus estava sendo crucificado. Então, esse é o exemplo que ele traz para nós. Então, no momento de glória da mediunidade, eu quero estar lá, né? De receber os proventos. E no momento que eu tenho que me sacrificar, que eu tenho que abrir mão de muitas coisas, pessoal. Quando a gente assume a mediunidade, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Abrir mão da alimentação muda, a conduta do pensamento muda. Eu não posso, tem que estar me policiando quando estou exercendo minha mediunidade. Eu não posso estar saindo falando palavrão, xingando, me encolerizando, deixando a raiva tomar conta de mim. Eu não posso nada disso. Então, mediunidade é sacrifício. Né? Muitas vezes a gente vai abrir mão de trabalhar por um trabalho remunerado para fazer um trabalho social, para atender a expectativa da nossa mediunidade. Então, por isso que ele fala, né, que é dado a quem vai fazer ali o bom uso. E quem recebe o dom da mediunidade e não faz o bom uso, vai, obviamente, sofrer as consequências desse ato, né? É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze, porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Trabalhe, cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende o problema de manifestações espirituais, conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral. Então, a gente só vai receber aquilo que a gente está preparado para receber e a gente deve tomar muito cuidado com aquilo que a gente recebeu, né? Como a gente começou aqui, qualquer um é médium. Então, eu não sou um médium, assim, vamos falar explícito, né? Que eu vejo, que eu converso com os espíritos. Mas a gente recebe as intuições, né? Todo mundo recebe as intuições do mentor espiritual, tudo. E aí, vou obedecer, vou prestar mais atenção nessas advertências que o plano espiritual me dá, vou buscar me corrigir. Então é isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera que façamos com a nossa mediunidade. Além do livrinho aqui, pessoal, tem esse livro aqui. Quem se interessa pelo assunto da mediunidade, tem um monte de livro. A começar da coleção do André Luiz, lá que começa no nosso lar, são lá 13 livros maravilhosos. Então, quem quer entender de mediunidade, de doutrina espírita, nossa recomendação é a coleção do André Luiz, tá? Que um dos livros é até. Ah, não tá aqui? Não, não tá aqui.
Ai, tanto livro que eu fico aqui perto de mim, não tá aqui não. Mas começa lá no nosso lar, mensageiros, missionários e vai embora. Obreiros, vai embora. São 13 livros, são muito, muito bons. E um livro que eu adorei, que fala seriamente na responsabilidade em ser médium e tudo, nas consequências, é este livro aqui, ó. Chama A Escada de Jacó. Ele fala assim, ó, a escada de Jacó é a escada simbólica da mediunidade, através da qual espíritos se colocam em contato com os homens no plano físico. Eis o significado do título desse livro, que nasceu de nossas idas e vindas atravessando diferentes dimensões que aparentemente separam encarnados de desencarnados. Então, o espírito aqui do Dr. Inácio, nesse livro aqui, ele vai contar tantas dificuldades de ser médium na Terra, quanto o planejamento de ser médium da Terra, e contando lá, pessoal, que no plano espiritual ele cuida de vários médiums desencarnados que fizeram mau uso da mediunidade. Vários, aqui tem vários casos. Né? O espírito fica assim atormentado, fica louco. Tem um aqui que fala, né? Foi muita tentação, porque através da mediunidade dele ele recebeu proposta de ganhar muito dinheiro e começou só a atender quem pagava mais e ficou rico e ganhou muito dinheiro. E desviou do propósito da mediunidade do bem, do auxílio ao próximo, do amor e da caridade. Então, tem vários casos assim que conta nesse livro. O André Luiz também vai dar vários relatos. E a gente olhar para a vida do Chico Xavier, a gente já tem o exemplo vivo, como eu disse, aqui pertinho da gente. Então, mediunidade é coisa muito séria. Nós não devemos nem abusar da nossa mediunidade e nem da mediunidade daqueles que conhecemos. Perdão, pessoal. Não devemos abusar de nenhuma dessas mediunidades, nem da sua própria e nem daqueles outros. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, né? De abusar na mediunidade do outro. O que é abusar da mediunidade do outro? É muitas vezes ficar instigando, ficar chantageando, ficar pressionando alguém que você conheça, que seja médium, a consultar os espíritos em favor próprio. Por exemplo, né? A pessoa chegar para mim e falar: Ah, Renata, eu queria que você consultasse aí os espíritos se eu vou arrumar uma namorada, se eu vou arrumar um emprego. Ah, você pode pedir pro espírito arrumar, fazer a fulana gostar de mim, o fulano gostar de mim? Ah, você pode ver com os espíritos se eles vigiam meu marido me trai? Essas coisas a gente não pode fazer. Porque a espiritualidade ela está aqui para nos ajudar num propósito maior. Qual que é esse propósito maior? Nós sermos melhores, nós aprendermos a amar, a perdoar, a auxiliar quem precisa. Esse é o grande objetivo da espiritualidade. A lição de amor, fazer cumprir a lição de amor que Jesus nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o papel da espiritualidade, não ficar vigiando o marido, namorado, procurando emprego, ajudando em bem em prova. Essas coisas não tem nada a ver com a espiritualidade. E tem muita gente que usa a mediunidade dessa forma. Ai, o que vai acontecer no meu futuro? Ai, me ajuda, vai lá, espírito, ajuda a arrumar um emprego. Não é assim. Isso não tá certo, pessoal, tá? Então, se vocês têm contato com esse tipo de atitude, tá errado, tá? Eu preciso arrumar um emprego, eu posso pedir ajuda para Deus, plano espiritual? Posso, mas eu tenho que me esforçar. Não falar para o espírito, ah, espírito, o que que você quer? Você quer o quê? Uma vela para você arrumar um emprego para mim? Isso tá errado. Fala plano espiritual, não, me ajude, me dê força, me dê saúde, me dê ânimo. E aí você vai lá conquistar a sua profissão, vai estudar, vai se esforçar para poder ter seu trabalho. E o plano espiritual vai auxiliar sim. Quando o plano espiritual vê o nosso esforço, eles nos auxiliam. Agora, chegar pro plano espiritual, vai lá, arruma um emprego para mim? Não dá, né, pessoal? Vai lá, faz a prova para mim. Ah, ó, espírito, eu vou fazer a prova, você medita as respostas. Isso daí é muito errado. Não pode, isso não pode acontecer, tá? Estou estudando, tenho uma prova importante. Posso pedir para o Espírito me ajudar, me tranquilizar, me fortalecer para eu estudar e lá fazer a prova? Claro, não só posso como devo, mas eu tenho que ter o esforço, eu tenho que estudar, eu tenho que conquistar. E o plano espiritual trabalha todo o tempo para que nós tenhamos esta autonomia de fazermos as coisas sozinhos.
Você acha que o plano espiritual quer que a gente fica para sempre igual uma criancinha pequena, dependente, pedindo tudo? Não, eles querem a gente do lado deles, trabalhando, auxiliando e cooperando com a nossa mediunidade, não pedindo essas coisas aradas absurdas, né? Tem um livro da Patrícia, né? Violetas na Janela. Leiam, pessoal, quem não leu, delicioso, uma linguagem muito fácil. Aliás, os 4 livros da Patrícia, recomendo que quem for adquirir aí, baixar pela internet, já lê os 4 de uma vez, porque é uma belezinha. No Violeta da Janela, Patrícia, já vou acabar, viu, turma? Ai, eu fico aqui já lembrando das histórias, quero contar para vocês. No livro Violetas na Janela, a Patrícia relata assim que o maior papo que eles batem lá no plano espiritual é: você morreu do quê? Você desencarnou do quê, né? É curiosidades igual a gente tem aqui no plano encarnado. E aí, um dos espíritos conta para Patrícia como ela desencarnou e aí conta como foi o relacionamento dela com a família, né? Depois dela desencarnada. Primeiro, a família entrou em desespero, então ela sentia toda aquela angústia. Aí, os espíritos foram intuindo a família a buscar um pouco mais de conhecimento, aí, né? Chegaram ao espiritismo, mas de uma forma ainda rudimentar, né? Entenderam que a filha não tinha, não estava mais em sofrimento, que a morte era só uma mudança de estado e tudo, mas aí começaram a ver a filha como se fosse um anjo. E aí o espírito da moça conta que eles ficavam: ai, perdi a chave, fulana, me ajuda a achar, fulana, tenho prova, e que ela ficava em paz, porque era o povo pedindo favor pro espírito o tempo inteiro, né? E aí eles tiveram que fazer esse afastamento dela dos familiares, porque os familiares ficavam pedindo as coisas para ela o tempo todo. Então não sejamos igual esses familiares aí da amiga da Patrícia, né? Vamos lutar por nós mesmos, claro, com apoio, com incentivo, com a ajuda do plano espiritual, mas jamais querendo que eles venham e façam as coisas no nosso lugar. Tá? A mediunidade não é para isso. Ai, fulano tem mediunidade, ele pede pro mentor dele, o mentor dele faz tudo que ele quer. Não é isso, está errado, fora do contexto, certo? O espírito, todo mundo é médium, todo mundo tem um mentor espiritual. O mentor espiritual de cada um ajuda cada um, não tenho dúvida disso, mas mediante ao nosso esforço, certo? Então, aí, para concluir, estou doente, preciso orar, tomar o remédio, ir no médico, cumprir tudo direitinho para que eu melhore. Não vou querer transferir a responsabilidade da minha cura para o espírito. Quero estudar, preciso fazer uma prova, tal, preciso me formar. Não vou transferir a minha responsabilidade de estudar para o espírito, né? Quero que a espiritualidade arrume um namorado, uma namorada para mim de qualquer jeito. E se não tiver no seu caminho, se tiver no seu caminho ser sozinho? Então, entregue na mão de Deus, peça para que a espiritualidade te ajude a conduzir a sua vida de acordo com o que você planejou lá antes de reencarnar, né? Então, vamos fazer pedidos à espiritualidade conscientes, pedidos corretos. E também vamos agradecer as nossas conquistas diárias, né, pessoal? Porque dormir uma noite toda numa cama quentinha, limpinha, é de agradecer em muito. Ter o alimento, ter um banho de água quente limpinho, uma blusa com esse frio, é para agradecer a espiritualidade o tempo todo. Já são eles nos ajudando aí com as nossas conquistas, certo? Então, fica aqui a lição de hoje, que a gente pense na mediunidade como um instrumento de trabalho, de auxílio ao próximo para ser bem utilizado, certo? É de muita responsabilidade. Não queiram ter mediunidade para se aproveitar dela, certo? Combinado? Esse era o recadinho que eu queria dar. E pessoal, não vou resistir, vou falar mais uma coisa. Médium também não é só aquele que está ali dentro do centro espírita, às vezes, né, falando ali, deixando o espírito falar. Tem muito médium aí disfarçado, né, de outros sacerdotes, disfarçado empregadores do Cristo, que também querem muitas vezes nos conduzir para um outro caminho que não é certo. Então, é importante a gente estudar, entender a mediunidade e raciocinar aquilo que estão nos falando, né? Então, Jesus faria isso? Jesus trocaria a mediunidade dele por dinheiro? Jesus
apoiaria que a gente ficasse na ociosidade com um monte de espírito trabalhando para a gente, né, no nosso lugar? Jesus apoiaria isso? A gente sabe que a resposta é não. Então, cuidado. Ouviu, pensa, raciocina. Jesus faria isso? É certo fazer isso? O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? Vou prejudicar alguém? Então, todas essas coisas a gente tem que pensar em torno da mediunidade, certo? É um dom lindo, maravilhoso, quando usado para o bem. E quando usado para a autoiluminação, como o Emmanuel falou aqui no texto, nos dá passagem livre e tranquila para os planos maiores aí ascendentes. Agora eu vou terminar, porque senão eu fico até 10 horas da noite falando desse assunto que é muitíssimo interessante. Tá bom, pessoal? Como a gente encerrou hoje esse pequeno raciocínio, porque mediunidade dá para falar dias a fio, né? Até meses. Nós vamos encerrar com essa pequena, só para a gente plantar essa sementinha, né? Do que é mediunidade, de como ela deve ser usada. Já fico feliz e vamos convido a todos vocês para fazermos uma vibração, né? O que é a vibração? Momento que a gente se une aqui em oração e que a gente doa o melhor de nós para os nossos semelhantes, certo? Vamos lá? Então vamos nesse momento criar uma grande corrente, onde cada elo aqui é o coração de cada um de nós, né? E essa corrente vai ficando bem forte, porque cada elo tem um sentimento muito maravilhoso nosso, de amor, de paz, de perseverança, de perdão, de saúde. Então vamos aí colocando os nossos melhores desejos, cada um num gominho aí dessa linda corrente, uma corrente muito iluminada, muito colorida, né? E aí nós vamos espalhando esses gominhos nessa corrente por todo o planeta Terra, que essas luzes coloridas, que essa corrente maravilhosa chegue a cada cantinho do nosso planeta. Vamos direcionar também essas energias dessa corrente aos nossos irmãos enfermos do corpo físico e do corpo espiritual, que eles as recebam. Vamos vibrar muito intensamente pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e pelos nossos idosos, especialmente por aqueles que se encontram em situação de rua, que se encontram em casas de reclusão, em asilos, em orfanatos, que eles recebam toda essa nossa energia dessa nossa corrente, para que eles consigam aí, continuar as suas caminhadas. Vamos vibrar com esta mesma corrente de amor por todos os dirigentes, os governantes, os dirigentes espirituais, todas essas pessoas que estão à frente, né, no comando aí, que elas possam receber essa energia e olhar com mais amor aos seus tutelados, aos seus dirigidos, aos seus fiéis, aos seus comandados, né? Que todas recebam, sejam envolvidas nessa corrente de muito amor. Vamos vibrar mais intensamente por aqueles governantes que estão à frente dos países em guerra, em conflito, que recebendo essa corrente de amor, eles possam ir se transformando através da nossa boa intenção e que eles ergam a bandeira da paz o mais brevemente possível. Vamos vibrar também muito amor com essa corrente por todos os povos residentes desses países que estão em conflito, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar por todos os nomes colocados nas lives, aqui nos comentários, na casa de cada um, pelos nossos irmãos desencarnados, que eles recebam toda essa energia maravilhosa, que aceitem, que se adaptem à sua nova realidade no plano espiritual. Vamos vibrar igualmente aos espíritos queridos que estão renascendo no planeta Terra, os bebezinhos, dentro do ventre das suas mães, ou os que já acabaram de sair, que eles tenham força, que sejam espíritos que consigam completar os seus objetivos na reencarnação. Vamos vibrar por todos os animaizinhos de estimação, por toda a fauna e por toda a flora, né? Dos bichinhos colocados aqui nessa live e de todos que nos amam, que nos acolhem, né? Esses seres de amor aqui colocados no planeta para nos auxiliar. Vamos vibrar pela nossa querida e amada Casa do Caminho,
por todos os trabalhadores do bem, pelos trabalhadores da transição planetária. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e, com a permissão de Jesus, vamos vibrando por nós mesmos. E nesse momento em que nós vibramos por nós mesmos, vamos humildemente pedindo que a equipe espiritual que já se encontra aqui nos nossos lares, que eles possam nos envolver com as energias renovadoras, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, que possamos receber essa energia do plano espiritual para aliviar as nossas dores, as nossas tensões, para nos ajudar a clarear as nossas dúvidas, para poder nos tranquilizar, nos fortificar, para seguirmos com muita fé a nossa caminhada. E é assim que a gente já vai se sentindo melhor, mais forte, mais aliviado das dores e das preocupações. Rogamos que esses irmãos deixem na nossa água os fluidos salutares, que seja de merecimento de cada um, o remédio, o alívio, as vitaminas, os fortalecedores, tudo aquilo que a gente necessita que seja de nosso merecimento, que possa ser colocado na nossa água através dos fluidos magnéticos. E nesse momento, vamos agradecendo a oportunidade que tivemos de estar aqui hoje, de refletir sobre esse assunto tão importante que é a mediunidade. Vamos agradecer pelo remédio, pelo tratamento espiritual que os amigos maravilhosos da espiritualidade nos proporcionaram na noite de hoje. E vamos, agradecidos que estamos e com muito amor, rogar que esses espíritos, que os nossos mentores nos auxiliem a colocarmos em prática as lições que temos recebidos, né, do Evangelho e do plano espiritual, que nos auxiliem também a transformarmos as nossas dívidas, as nossas imperfeições em qualidades, em virtudes. E rogamos também nova oportunidade na quinta-feira de estarmos aqui através desse canal juntos novamente para mais um estudo, mais uma reflexão e mais uma oportunidade de modificação. Muito obrigada a todo o plano espiritual, a Deus, a Jesus que permite esse encontro, a Dr. José Maurício que nos ampara e a todos os outros espíritos que visitam a casa e o coração de cada um. Dessa forma, encerro a live com muito amor. E vamos lá para os comentários. Ai, é gostoso demais, né, turma? Vamos lá. Regina Bobará, gratidão. Regina Lopes, vibrações. Denise, Adailton, vibrações. Marlene, Elza, o pessoal tudo mandando coraçãozinho. Eric, Meire, Patrícia. Kislaine, boa noite. Importante que chegou, Kislaine. É importante que você chegou, não fique triste. Eric, Meire, colocando vibrações. Aí, ó, a minha mais linda. Ô, Nath, eu ia falar minha preferida, mas sabe que vai dar ciúmes, né? A minha preferida que veio das evangelização, a única que veio, voltou fiel, recomendando André Luiz, e eu fico muito feliz e orgulhosa de ver isso daí, muito bem. Patrícia Siqueira, verdade, viu? Somos todos nós. Marlene, boa noite. Regina Lopes, boa noite, toda paz. Elisena, minha amiga querida, boa noite. Muito bom, foi muito bom ter vocês aqui comigo na noite de hoje. Me faz muito feliz a gente estar aqui, tendo contato com esse estudo, né? Muito maravilhoso. Regina Lopes, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Nath, minha linda. A doida por André Luiz, igual eu. Muito bom. Airan, gratidão. Denise Loureiro, muito obrigada, Dedê. Ótima semana a todos. Elisena, gratidão, pessoal. Sueli, gratidão, minha lindona. Saudade do você, Sueli. Marilene, vibrações. Kleber Furtado, boa noite. Tamo juntos, Sueli. Obrigada, Luzimar, gratidão. Turma, muito, muito, muito. Nunca me canso de agradecer por essa oportunidade e por vocês estarem aqui comigo, né? É um grande incentivo ter vocês para a gente continuar nas reflexões e nos estudos aí da doutrina espírita. Muito obrigado. Até quinta-feira. Um beijo, Joelma. Quinta-feira estamos aqui junto. Eric Meire, boa noite. Obrigada.
quinta, tamo junto aqui de novo. Um beijo.